Continuando com as reflexões da leitura, entramos agora no capítulo 11 e no 12, e lembro para você de curtir, de comentar, de compartilhar e seguir o canal se você ainda não segue, para ajudar a divulgar para mais pessoas, tá bom? Me ajuda também nas questões de engajamento do canal, tá? Eu tô com 400 e pouco, então o legal pro YouTube é que chegue a 500, certo? Se você puder me ajudar, gratidão. Então, vamos começar. Capítulo 11, Sair da prisão. Todos nos lembramos de como era ser um adolescente, cansado das indignidades da infância. Queríamos nos separar dos nossos pais, desejávamos fugir da prisão de casa e da família. Alguns de vocês que estão lendo ainda podem ser adolescentes, mas, mesmo na idade adulta, a maioria das pessoas tem um impulso de se libertar de alguma coisa. Na velhice, também queremos exercer a nossa independência. Esse impulso de ser livre é natural, mas quem realmente está em nosso caminho? Não importa o quão injustas as circunstâncias externas pareçam, sentimentos de opressão começam conosco. Acolhemos algumas ideias desagradáveis sobre nós mesmos. Nós nos apegamos a medos irracionais e criamos superstições aleatórias. Dizemos a nós mesmos que não podemos, não devemos, ou pior, exigimos algum tipo de penitência por nos divertirmos demais. Nós nos punimos por quebrar regras não escritas. Até nos fazemos pagar multas por amar. A opressão existe. Há verdadeiros prisioneiros no mundo e prisões reais, mas a maioria das pessoas é oprimida pelas próprias histórias e medos. São levadas ao desespero por crenças que se recusam a abandonar. São censuradas por vozes que só elas podem ouvir. Ninguém pode dizer o que você exige de você, exceto você mesmo. Ninguém pensa em maneiras de puni-lo além de você mesmo. Então se escute como dizes aos outros que não faz isso, ou come aquilo, ou como não é esse tipo de cara. Escute seus pensamentos e preste atenção em como se assusta. Pode soar como seu pai, às vezes, ou sua mãe, ou seu professor de matemática da faculdade. Na maioria das vezes soa como aquele personagem que você inventou para se manter na linha. Você parece com o eu. Um forte desejo de liberdade geralmente começa na adolescência. Todas as crianças, em algum momento, começam a se sentir constrangidas e um pouco perseguidas. Os pais tentam moldar e proteger os filhos, mas as crianças chegam a um ponto em que se ressentem por isso. Elas se rebelam, mesmo que signifique ferir a si mesmas no processo. A sociedade se envolve, contudo, as crianças perdem a paciência com suas regras. Governos e instituições religiosas querem conduzi-las em uma direção ou outra. Livrar-se de tudo soa atraente, mas a maioria das pessoas quer que a liberdade lhes seja dada. Isso não acontece. A liberdade que realmente conta é aquela que nos concedemos. A tirania começa conosco e com esse pequeno governo em nossa cabeça. Quem faz as regras? Quem as aplica? Quem pode reescrevê-las? O presidente pode. O executivo consciente que queremos ser. Cada um de nós pode revogar as próprias leis e reformar o próprio sistema de justiça pessoal. Podemos sair da cadeia a qualquer momento. Como você provavelmente já descobriu, o eu pode se tornar um decisor melhor. O eu pode ser um administrador melhor. Ou o eu pode se afastar e se tornar um amigo. Se o desejo está lá, o eu pode ser um diplomata e um pacificador. O eu pode finalmente ser um salvador que você está procurando. Muito bom. Seguimos. Capítulo 12. O diplomata. Como descrevemos anteriormente, primeiro a humanidade se organiza em famílias, depois em comunidades e cidades, em seguida em estados e finalmente em países e reinos. Todo país tem fronteiras para impedir a entrada de invasores estrangeiros. Em todo o mundo, há centenas de idiomas falados, tornando a comunicação ainda mais desafiadora. No entanto, os países precisam se comunicar uns com os outros. As pessoas têm de se reunir e compartilhar ideias. Precisam ouvir, sem julgamento. Todo país necessita de diplomatas para fazer o trabalho de contato e conexão com outros países. Toda nação precisa de pessoas que sejam habilidosas, comunicadoras e negociadoras. Todo corpo humano poderia usar um aliado. Que tipo de mente é uma aliada do corpo humano? Uma mente que ouve a si mesma e rejeita histórias de pensamentos de ódio. Eu me odeio. É um exemplo de comunicação inábil. Quem está odiando o quê? Você está odiando seu corpo ou as circunstâncias? Está insatisfeito com o efeito que parece ter sobre outras pessoas?
Eu te odeio. Geralmente, significa que alguém em sua vida não está lhe obedecendo. Não podemos controlar a maioria das pessoas e não devemos querer. Provavelmente, elas já praticaram ser seu próprio tipo de tirano, controlando-se estritamente e gerenciando todos ao seu redor, assim como você. Um aliado não fofoca ou julga. Exemplos de coisas tóxicas para o corpo. Muitos dos nossos pensamentos são autodegradantes e muitos dos nossos comentários nos deixam desconfiados e com medo dos outros. Carla é tão snob. Ou o Jimmy é um idiota. Pode ser soado legal no ensino médio, mas aonde isso nos leva agora? Isso nos leva ao hábito de reclamar, por exemplo. Como o corpo pode ser feliz e confiante em um ambiente de preconceito e desgosto? Julgamentos nos cegam para a verdade das pessoas e afastam nossos amigos. Quem pode confiar em alguém que julga tudo tão duramente? Como podemos confiar em nós mesmos? A maioria de nós não começou a vida dessa maneira. Nascemos em famílias que se comunicaram gentilmente conosco. Quando por fim começamos a falar, falamos como eles. Logo, descobrimos que as palavras nos traziam aquilo de que precisávamos. Crescendo com muitas pessoas sob o mesmo teto, aprendemos a usar as palavras para tornar nossos desejos conhecidos. Para manter a paz, tivemos de ouvir outros pontos de vista. Na escola, nossa capacidade de usar palavras nos deu boas notas e nos fez novos amigos. A faculdade e o mundo maior nos ajudaram a aperfeiçoar essas habilidades. À medida que aprendíamos a negociar, a seduzir, a construir confiança e muito mais, aprendemos a arte da diplomacia. Com um pouco de diplomacia, descobrimos que podíamos nos encaixar em grande parte dos ciclos sociais. Aprender a ser diplomático tornou mais fácil conseguir emprego e permanecer em posições de influência. Descobrimos que o tato e a sensibilidade podem contornar diferenças entre pessoas e resolver conflitos. O respeito pelos outros e por outras realidades poderia nos salvar. Em algum momento, todos tivemos de aprender a linguagem da nossa profissão. Cada negócio tem seus termos e jargões e todo local de trabalho tem um governo próprio. Cada geração usa os próprios idiomas e cada região tem o próprio dialeto. Indivíduos do mundo inteiro falam a língua de seus pares, de sua vocação, de seus concidadãos, de sua cultura. Somos todos membros de uma espécie que precisa se comunicar com palavras para sobreviver. Uma boa comunicação requer disposição para reconhecer interesses comuns e fazer alianças. As pessoas estão no seu melhor quando sentem que podem confiar umas nas outras para ouvir, concordar e honrar acordos. Se nos recusamos a falar, como podemos evitar hostilidades? Se não temos respeito por outras pessoas, outras culturas, como podemos nos sobressair como humanos? É da nossa natureza cooperar e a história nos diz que a coexistência pacífica é do melhor interesse da nossa espécie. E, no entanto, governantes às vezes inventam conflitos, líderes querem mais poder, nações superam nações. Vemos como funciona o mundo da política, mas e o mundo dentro de nós? Como podemos melhorar as coisas em nosso próprio sonho? Nosso corpo quer a companhia de outros corpos, mas nossa mente, nosso governo interno, em geral, tem uma intenção diferente. Para evitar conflitos internos contínuos, precisamos usar as nossas habilidades diplomáticas para um propósito diferente. A mente tem de fazer um tratado com o corpo físico que ocupa. Necessita de novos acordos e tem de honrá-los. Mente e corpo precisam de se sentar e conversar. Prometo que não vou machucá-lo. Sou estranho no começo. No entanto, é uma mensagem importante para dar ao corpo. Coloquei minha prepotência acima de suas necessidades, mas quero fazer melhor. Quero ser um amigo, não um tirano. Diga algo assim algumas vezes e você começará a reconhecer sua negligência e seus abusos. E ouvirá seus pensamentos. Você se tornará um pouco mais honesto consigo mesmo. Você se conectará com algo que deu por certo pela maior parte de sua vida, seu corpo humano. Volte sua atenção para esse relacionamento. Fale em voz alta com mais frequência para que possa reconhecer palavras e atitudes repetitivas. Com paciência, você começará a modificar a voz em sua mente.
O corpo pode fazer a sua parte em consertar o relacionamento também. Precisa aprender a esperar antes de responder emocionalmente a tudo que você diz. Dê a ele permissão para ignorar sua tagarelice. Dê um tempo do eu. Ele logo se adaptará a um estilo de liderança que mostre restrição e bom timing. O corpo humano deveria se comunicar efetivamente com a vida, mesmo quando os eventos mudam e se deslocam. À medida que você alcança mais consciência, pode permitir esse tipo de comunicação. Você não precisa interferir. Como resultado, seu corpo ficará menos intimidado pela administração e, com a prática, será o parceiro em pé de igualdade que deveria ser. Quando a relação entre o eu e o corpo funciona bem, todos os nossos relacionamentos melhoram. Nós nos tornamos mais generosos mesmo sem tentar. Não temos de representar papéis. Não temos de nos retorcer em moldes para agradar as outras pessoas. Não precisamos de mentiras ou álibis. A autenticidade nos conduzirá a cada momento e em todos os momentos. Somos a vida, criando novos sonhos e uma beleza notável em todos os lugares aos quais vamos. Somos também os emissários da vida, desfazendo divisões e conectando pessoas. Os melhores líderes são comunicadores diretos. Dizem o que realmente querem dizer e querem dizer o que de fato dizem. Todos nós temos a capacidade de ser claros e honestos conosco. Não precisamos acumular mais superstições e podemos eliminar as que temos. Consciência e autenticidade são consequências naturais de ter uma mente que se comunica respeitosamente com o corpo, para que o corpo possa comungar melhor com a vida. E quanto a conviver com outros corpos, outras mentes? Como todas as relações externas, ajuda a aprender uma linguagem que seus governos entendam? Ao ouvir os outros, temos uma noção de como suas realidades funcionam e de quem está no comando. Isso nos permite falar diretamente com eles, em vez de com as pessoas que preferíamos que fossem. Enquanto crescíamos, a mensagem tácita que recebíamos de nossos cuidadores era: seja como eu. Isso se tornou sua mensagem para aqueles ao seu redor? Você pode ser um diplomata melhor no mundo em geral, mas precisa começar perdendo os hábitos que os tornaram cauteloso, desconfiado e desleal consigo mesmo. Sua mente despacha todas as comunicações. Como ela está representando a verdade agora? A linguagem que a mente fala para o corpo é a linguagem que falamos para todos que encontramos. Suas palavras podem ser embaixadoras impecáveis, representando verdade e intento, começando pelas palavras que você pensa. Você lhes dá essa autoridade. Ninguém mais pode fazer isso. Elas não têm significado, não têm autoridade própria. Você determina se as palavras, até mesmo uma palavra como eu, servem ao seu corpo ou o depreciam. Você escolhe as frases e ideias que moldam sua realidade pessoal. A qualquer momento, você pode decidir se elas estão servindo à vida. A linguagem é impulsionada pela nossa intenção, o poder da nossa vontade. A linguagem pode criar uma obra-prima de nosso sonho mais modesto. As ideias criam um paraíso para vivermos ou nos mantêm no inferno. Como você se comunica consigo mesmo? Você tem o hábito de transmitir mensagens de indignação ou medo? Inventa desculpas para ser defensivo? Como seu corpo se sente em relação a isso? Quando mensagens tóxicas são pronunciadas em voz alta e com frequência, acabamos ansiando pelos resultados emocionais: fúria, desapontamento, alarme. Ao repetirmos mensagens de apreço, nós mesmos e pelos outros, desenvolvemos uma ânsia por respeito. O respeito é a resolução ou a solução para os problemas da humanidade. Desde a agitação global e brigas no playground, até o delicado equilíbrio de poder que existe em nossa própria mente. O respeito abre as portas para a cooperação e compreensão em qualquer cultura. Respeito significa que honramos o direito de todos existirem. O respeito é a melhor parte do amor. Cada um de nós cria o tipo de realidade que acha que merece, mas o nosso corpo humano merece muito mais do que damos. Merece, acima de tudo, a felicidade que vem de uma mente sã e pacífica. Muito bom. E aí volto a perguntar para você, como eu perguntei no outro capítulo, né? Como você está tratando, né, o seu corpo? Como você está tratando a cada vez que você fala consigo mesmo? Todas as partes de xingamento, de opressão que você pode estar usando consigo,
Lembra que vem de uma doutrinação, uma domesticação. Alguém passou isso para você. Então você não precisa mais replicar. Então, respira fundo, analisa o que você está dizendo para você mesmo e comece a se tratar melhor. Comece a se amar mais. Certo? Então, no próximo capítulo, entramos na paz e sanidade. Gratidão e até mais.